E aí, como você tá? Eu tô cultivando a minha barba de quarentena, não sei se você tá. Então eu espero que você não se incomode com o meu cosplay de Abraham Lincoln. Enfim, vamos pro vídeo. Quase esqueci o microfone aqui. Salve, salve. Eu sei que é meio tarde pra fazer um vídeo sobre, mas eu acho que vale a pena falar. Então, eu tava vendo o lançamento da nova Canon R5 e todo aquele hype e tal. Eu também fiquei bem animado, pra falar a verdade. Com toda aquela animação, eu falei assim, será que é tudo isso mesmo, né? Será? Tinha muita gente contestando se ela vai conseguir fazer 8K mesmo, quantos segundos ela vai conseguir fazer, mas enfim, não é muito isso que eu queria falar. O que eu quero dizer é que o que realmente importa na Canon R5 não é a resolução de 8K. Tem sim 8K, né? Mas pra quem? Tem outras coisas mais importantes do que a resolução que uma câmera deveria ter, né? E que a gente deveria ir atrás quando a gente fala de vídeo. Algumas delas, né, que eu vou falar, vão ser bit de cor, chroma subsampling, alcance dinâmico, ou dynamic range, e shutter, né, que seria tipo obturador. Então vamos lá. Bit de cor. O bit de cor, ele, se você for pegar tipo assim, um bit, por exemplo, vai ser 0 ou 1, né? Ligado ou desligado, isso define como um bit. Em um bit de cor seria, por exemplo, duas cores, né? Ou 0 ou 1. Mas já que a gente está falando de imagem colorida, o RGB são dois tipos diferentes de azul, dois tipos diferentes de verde e dois tipos diferentes de vermelho. Isso seria aí um bit de profundidade de cor. 2 bits, então, seriam 2 elevado a 2, que seria 4, aí 4 vezes 4 vezes 4, enfim, já deu para entender. O que interessa aqui, 8 bits, tem 10 bits e 12 bits, talvez até 16, eu não sei, eu já ouvi falar, mas eu pesquisei, eu não achei nenhuma câmera de 16 bits, talvez eu pesquisei meio errado, mas enfim. 8 bits são as câmeras mais normais, 8 bits daria mais ou menos assim, se você for fazer a conta, daria 16 milhões de cores. Você fala assim, razoável, né? Bom, é um número grande. Mas aí se você for pegar 10 bits que outras câmeras, tipo Fuji, acho que a GH5 também faz 10 bits, se você for colocar na ponta do lápis, olha aí, vai dar 10 bilhões de cores, é um salto enorme de 8 bits para 10 bits. E ainda tem o de 12, né, que por exemplo, a Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K, ela faz 12 bits, né? E tem outras câmeras, acho que a Red daria 68 bilhões de cores, né? E 16 bits dá 281 trilhões. Mas o que isso significa? De 8 bits para 10 bits, a câmera consegue ver tantas cores a mais, e isso ajuda muito a ter menos artifícios na imagem, sabe aqueles quadrados assim, que a câmera simplesmente ela acaba arredondando as cores para poder caber nesse espaço de 8 bits de cor. Então acaba criando uns blocos e na hora de fazer correção de cor vai acabar ficando uma bosta, assim, se você puxar demais, né? Então não dá para você fazer uma correção de cor muito pesada, coisa para curtas ou até outros tipos de filme que você vai precisar de fazer mais correção de cor, não é uma boa opção, né? Mesmo você tendo 8K. E aí tem também o Chroma Subsampling. Eu acho que é menos falado do que bit de cor. O pessoal tá falando até bastante agora de bit de cor, ainda bem. Mas o Chroma Subsampling, ele pega... É um jeito que o próprio sensor já dá uma comprimida na imagem, ou às vezes é até a câmera que comprime. Mas enfim, vamos lá. Como é que mede isso? O sensor ele vai pegar uma amostra de 4 colunas de 2 linhas de pixel, né? Aí ele vai representar como, assim, o número, né? 4. Então quer dizer que numa amostragem de 4 da linha, todos esses vão ter amostra de luz. E aí o segundo número mostra quanto desses pixels que tem amostragem de luz vai ter amostragem de cor. Então pode ser 2, 4, que são mais comuns. 4 significa que todas essas 4 têm amostra de cor. E 2 significa que só 2 desses 4 tem amostragem de cor, além de luz. E o último número, que eu acho que talvez é o mais importante, é o que mais faz diferença, que pode ser 0, 2 ou 4. Ele mostra quanto da segunda linha tem amostragem de cor. Então, se for 4, então todos daquela linha tem amostragem de cor. Se for 2, então 2 daquela linha tem amostragem de cor. Se for 0, quer dizer que não tem nenhum que tem amostragem de cor. E como é que ele faz para preencher esse espaço em branco, né, que ele não está registrando nada, o sensor não está registrando nada? Ele simplesmente copia as cores da linha de cima.
E então, cara, isso vai criar muito mais blocos enormes de artifícios. Isso para corrigir cor é uma porcaria, é uma merda. E, por exemplo, eu acho que um problema pior ainda, um chroma subsampling muito ruim, é que você não consegue fazer um chroma key muito bom. Por isso que também as câmeras de cinema, que são 444, então dos 4 pixels da linha de cima e de baixo estão computando, estão registrando luz e cor. Você entende? Então, tipo, não tem como o chroma key sair ruim. Tipo, é muito mais fácil fazer chroma key, porque cada pixel mesmo tá registrando as cores do jeito que deveriam ser e não tá sendo comprimido, né? Pra ficar um arquivo menor ou por incapacidade da câmera poder registrar. Próximo tópico, que vai ser o alcance dinâmico. O alcance dinâmico é uma coisa que o pessoal às vezes dá muita importância e às vezes dá pouca importância. O alcance dinâmico, dado uma exposição do ponto mais escuro ao ponto mais claro, vai medir esse intervalo. Até quanto nas sombras ele consegue reter informação e até quanto nos highlights, né, nas luzes, ele consegue reter informação. Então isso também na hora de corrigir cor fica muito bom. Às vezes até em objeto contra a luz, você consegue ver o que tem na luz e na sombra ao mesmo tempo, se você tiver um dynamic range muito grande, né? Isso é bom, né? Tipo, o que as câmeras de cinema têm, é o que o filme fazia. Alguns filmes tinham um dynamic range bem grande, fica uma imagem mais bonita, mais harmônica. E a última coisa que eu vou falar aqui vai ser do obturador, porque o obturador praticamente quase ninguém fala, né? São poucas pessoas que falam. As câmeras fotográficas ainda usam o obturador. Ele varre de cima para baixo os pixels, né, que tem no sensor. Agora que as câmeras de vídeo são digitais, elas não usam mais obturador. E já que as câmeras digitais antigas elas eram muito fracas em processamento, eles tiveram que arrumar um jeito para poder pegar toda aquela informação de um sensor e mandar, transformar em arquivo digital de um jeito rápido. A solução que eles tiveram era de emular um obturador. E aí, então, nos sensores digitais novos, quando começou o mundo digital, eles tiveram que emular e aí criaram o Rolling Shutter, que sei lá, é obturador rolante, sei lá como é que ficaria a tradução. E aí, então, ele simplesmente pega uma linha e registra de cada vez, e vai lá de cima para baixo, vai registrando uma linha de cada vez e jogando no cartão. E eu não sei porquê, eu acho que é porque a gente não pediu, mas as câmeras atuais, elas continuam fazendo isso. Isso é ruim por quê? Porque em movimentos rápidos, dependendo da câmera, até qualquer movimento, até que devagar, dá pra ver o rolling shutter funcionando. É ruim porque cria distorções na hora de movimento, fica tão clara a imagem, acaba criando distorções, né, em movimentos rápidos ou até objetos rápidos, enfim. Fica uma coisa meio esquisita, parece uma gelatina. As câmeras de cinema hoje em dia, elas fazem o quê? Elas têm um negócio que se chama Global Shutter, né? Então, simplesmente, ela literalmente pega todo o sensor e joga já direto pro cartão. Então, você sabe que não vai ter tudo distorcido a imagem, porque ele simplesmente pegou aquele frame naquele momento e conseguiu guardar no arquivo já direto. Então, tipo, isso, os anúncios de câmera, não tem esse tipo de coisa, falando, é Global Shutter, olha só que da hora. Mas as câmeras de cinema usam, porque elas não podem ter distorção. Para efeitos visuais, esse tipo de coisa, é muito importante. Bom, então esse é o ponto, né? Tanto o chroma subsampling, quanto os bits de cor, tanto quanto o shutter, tanto quanto o alcance dinâmico, não era possível fazer tudo isso decentemente, né? Talvez, às vezes, não era nem nada feito decentemente, era tipo simplesmente tudo do pior jeito. E as empresas não evoluíram nessas questões, eu acho que é porque a gente não pede, né? As pessoas não entendem ou não conhecem ou simplesmente não ligam para isso, mas é extremamente importante. Lógico, tem coisas tão importantes quanto, mas a gente acaba não pedindo essas coisas que são mais simples, que as câmeras hoje em dia têm capacidade para fazer. Se uma câmera hoje em dia tem capacidade de fazer 8K e cru ainda, então, porque a Canon R5 vai vir cru o arquivo. Lógico que daria para fazer pelo menos 10 bits 422 com um dynamic range de 13 stops, né, que é a unidade de medida que eles usam para dynamic range. Se a Canon R5 tivesse 10 bits 422, 13 pontos de dynamic range em 1080p e talvez até um global shutter, que é mais difícil de ter, mas se tivesse, com certeza eu compraria. E olha só, tudo que eu falei, tirando o global shutter, a Canon R5 vai ter 4K, vai poder fazer 10 bits 422, que eu acho que é o essencial. Aí você fala assim, mas 8K e tal, pra quem é 8K? Isso me lembra muito no começo dos smartphones, quando a gente
A gente não, né? Tipo, eles vendiam assim, nossa, essa câmera tem 40 megapixels, e hoje em dia não tem muito mais isso, né? A gente vê o celular, ele tem tipo 12 megapixels e a imagem é muito melhor do que os celulares que tinham 40 megapixels, né? Vale lembrar que a Arri Alexa, a câmera digital mais usada no cinema, ela é 2.5K, ela nem 4K é, e a gente tá querendo 8K. Isso é essencial para quem faz efeito especial, sabe? Que precisa de toda aquela resolução, e olha lá, porque às vezes você consegue fazer os mesmos efeitos com uma Arri Alexa que é 2.5K. Mesmo assim, as produtoras que precisam de 8K, elas também precisam de um bit de cor maior, de profundidade de cor maior, um alcance dinâmico maior, porque senão vai ficar com aquela imagem toda estourada, como é o caso da minha câmera, que eu acho que ela tem 8 pontos de Dynamic Range, encontra uma Arri Alexa que tem 15, e precisam também de um Global Shutter para não ter distorção na imagem deles. Então, esse 8K seria simplesmente uma coisa realmente para ficar vendendo, porque realmente não é essencial para quase ninguém. O que é mais essencial para as pessoas seria o bitrate, o Global Shutter, pontos de Dynamic Range muito grande. Assim, muito grande não, razoável, vai. E um Chroma Subsampling razoável também, para não ter tantos artifícios, assim, tanta compressão na hora de fazer o vídeo. Isso são o que as pessoas precisam, apesar de que algumas não saberem, algumas acharem que não, né? Mas o 8K não é tão essencial assim. Polêmico, hein? Polêmico. Até o 4K, né, já é um pouquinho demais, né? Porque poucas pessoas têm TV 4K. E note que eu falei TV e não foi monitor, não foi celular, porque monitor e celular 4K é muito difícil de poder perceber o 4K, quase não tem diferença nenhuma, principalmente no celular. Então, pouquíssimas pessoas têm TV 4K e o 4K ainda não está instalado, então não é nem uma resolução padrão hoje em dia. O padrão ainda é o Full HD, né, o 1920 por 1080. Então, o 4K, nem o 4K tem utilidade ainda, mas as pessoas insistem em investir em resolução. Então, parabéns, Canon. Você tá indo pro caminho certo, mas não pela resolução, mas sim pelos novos bitrates, os novos Chroma Subsamplings, pela nova qualidade de imagem no geral.